Olá, meu nome é Letícia Pinheiro, sou acadêmica de enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery. Estou aqui para apresentar um relato de experiência sobre a construção de materiais lúdicos e informativos no uso correto de medicações no ambiente domiciliar. Esse relato, na verdade, é uma experiência do meu grupo, na época, no 5º período de enfermagem, no ambulatório de insuficiência cardíaca, no HU. E durante esse ambulatório, algumas reflexões foram feitas acerca das orientações e de como essas orientações eram cumpridas, né, fora do ambiente hospitalar. Entendendo que quando um paciente está no ambiente hospitalar, internado, por exemplo, acontece que todo o cuidado, ele, se não é feito por nós, ele acaba sendo supervisionado por nós. Mas e quando esse indivíduo está em casa? A gente precisa compreender que esse indivíduo, assim como toda a sua rede de apoio, eles são gerenciadores, né, do cuidado, do autocuidado, e esse autocuidado, ele precisa ser incentivado, mas ele precisa ser incentivado de forma correta, de forma a prezar pela segurança desse indivíduo. Então, a gente precisa entender, né, como aumentar a adesão e, ao mesmo tempo, garantir a segurança no cuidado extra-hospitalar, né? Então, durante esse nosso curto período de experiência, nós começamos a nos questionar e tentar montar estratégias, né? Até para colaborar mesmo com o serviço que nos recebeu. Né? O meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês esse relato sobre a criação, né, de estratégias para o uso correto de medicações seguras fora do ambiente hospitalar, tá? A nossa metodologia é um estudo descritivo, de tipo relato de experiência, e para embasar, né, esse relato, a gente vem falar da criação desses materiais lúdicos informativos que nós criamos para esse serviço, não para dentro desse serviço, né, mas pensando que possa ser utilizado em qualquer nível dentro da saúde. Então, nós criamos tabelas informativas, uma tabela lúdica de medicação, assim como 2 informativos, um para o paciente, outro para os profissionais que forem usufruir desta tabela. E para a criação desse material, nós utilizamos o programa Canva. Tá? Então, como resultado das nossas reflexões, nós elaboramos uma tabela para uso do usuário e rede de apoio, um informativo para o usuário e rede de apoio e um informativo para os profissionais de saúde, de forma a orientar sobre a importância da tabela e sobre o seu uso. Essa tabela foi a tabela que nasceu, né, do nosso grupo. A gente tem aqui o nome e a data do usuário, então o ideal é que a gente trate essa tabela durante os períodos de consulta e de orientação, então mensalmente, quinzenalmente, dependendo da ida desse usuário. E aqui nós temos os campos para colocar medicamentos e os horários. Então, medicamento, a gente precisa compreender o nível de leitura e de compreensão desse indivíduo, se esse indivíduo é um indivíduo alfabetizado, se ele consegue compreender, por exemplo, letras maiores e menores, ou se ele tem uma acuidade visual diminuída. Uma outra estratégia é utilizar recortes da embalagem do produto nessa faixa de medicamento, assim o indivíduo ele vai poder compreender a cor, né, e o nome, e as faixas de horário. Então, ao acordar, que seria o jejum, ao café, né, durante ou após o café, o intervalo entre café e almoço, o intervalo da tarde, jantar e ao dormir. Então, esses intervalos aqui, eles são intervalos demonstrativos, mas eles precisam ser mais explicados durante a nossa orientação. E aqui embaixo a gente também colocou uma escala de dor. A partir do momento que nós visualizamos que grande parte dos nossos usuários tinham queixa de dor, a gente coloca uma tabela de dor para que eles pudessem se observar e nos contar também no próximo contato como foi esse caminhar, né, durante esse período que nós estivemos longe, quais foram as queixas, né, dele, e caso seja uma queixa de dor, que ele possa pontuar para a gente seguindo uma escala de EVA. Tudo bem? Aqui nós fizemos, então, umas orientações básicas, né, são orientações bem gerais, visto que esse material ele nasce de um ambulatório, mas com o intuito de migrar para outros serviços. É um material muito importante, também interessante para ser utilizado na atenção primária ou em qualquer outro ambulatório, uma orientação de alta, por exemplo.
Então, aqui a gente tem orientações em relação à guarda de materiais, horário correto e a comunicação desse usuário e rede de apoio com a equipe multidisciplinar responsável por ele. Aqui nós temos as orientações para o profissional de saúde, explicando certinho cada gravura, né, o que significa cada intervalo, pedindo para que a gente preste atenção na alfabetização e acuidade visual do indivíduo, para que a gente reforce o nome da medicação ou estratégias, né, que auxiliem a reconhecer a medicação, assim como o uso da escala de dor e etc., que são usos mais... são instruções bem gerais a fim de reforçar o uso. Né? Então, durante esse período, a gente teve essa compreensão da dificuldade de que muitos usuários têm um acompanhamento excelente, têm uma orientação excelente, mas em casa essa orientação ela não consegue ser cumprida. Então, tivemos como obrigação, né, nos vimos na obrigação de traçar uma estratégia para melhorar, né, essa segurança do indivíduo no seu ambiente familiar, domiciliar. Então, a gente traz aqui, né, as estratégias lúdicas e comunicação efetiva como chaves da assistência segura, e dessa forma a gente espera que a nossa contribuição para esse serviço não seja pontual, mas que incentive a criação de novas estratégias também para outros serviços, visando sempre a segurança e a qualidade do cuidado. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e me coloco à disposição caso haja alguma dúvida. Obrigada.